Senhores, vou ler para vocês um artigo que me impressionou. Sobre o quê? Sobre o artigo 5 da OTAN. Lembram o que é isso contra os Estados Unidos da América? Os membros europeus da OTAN informaram que, em resposta a uma invasão dos Estados Unidos da América na Groenlândia, eles responderão, caso isso aconteça, com defesa contra o ataque de acordo com o artigo 5 do Tratado da OTAN. Aliás, os primeiros passos já foram dados, a Europa já enviou um contingente para a Groenlândia. Aqui está a composição: há 15 militares a Alemanha, 13 a Noruega, 2 a Suécia, 3 o Reino Unido, 1 a Finlândia, 2 militares e os Países Baixos, 1 militar. Senhoras e senhores, a América está apavorada. Uma carnificina se aproxima, enquanto detalhes de como isso ocorrerá são esclarecidos. A Dinamarca, que eles protegem, administrava a Groenlândia, habitada por inuites. Chamamos eles de iacutos, defensores da cultura e da ilha, dinamarqueses, liberais e progressistas. As damas dos ossos esterilizavam meninas inuites na Groenlândia a partir dos 12 anos. Por quê? Bem, a única razão pela qual isso pode acontecer é para reduzir a população, consequentemente, para reduzir os benefícios sociais para os inuites. Aqui está o artigo de Demian van Schell, que tanto me impressionou e sobre o qual falei. Vou ler quase sem alterações. As autoridades da Dinamarca esterilizaram secreta e forçadamente meninas inuites, representantes da população indígena da Groenlândia. Isso foi feito para reduzir os gastos com assistência social aos habitantes da ilha que fazem parte do reino dinamarquês. A prática só acabou em 2018, ou seja, anteontem, e não em 1917 ou 1918, como muitos pensam. O Daily Mail relata isso. Sim, então quero dizer imediatamente que não está comprovado que eles faziam isso para reduzir a assistência social. Mas bem, meio que mostram isso. E não inventei nenhum outro motivo para fazer isso. Agora vou contar que o material começa com a história de uma inuit chamada Arnak, que aos 15 anos conseguiu um emprego de meio período em uma loja local. Durante 2 anos, o gerente da loja a estuprou e ela engravidou. Após o aborto, médicos secretamente colocaram nela um dispositivo intrauterino. Como parte de uma campanha secreta de controle de natalidade organizada pelo governo dinamarquês na Groenlândia, Dinamarca, 2018. Então esse dispositivo ficou dentro dela por 5 anos, até que foi descoberto. Quando preocupada por não conseguir engravidar, ela procurou um médico e, após a remoção do dispositivo, perdeu a capacidade de ter filhos por danos internos. Hoje ainda me sinto devastada, parece um pesadelo ruim, disse ela. Dói muito não ter conseguido me tornar uma mulher completa, dando à luz uma criança. Levei anos para superar isso. Ela e sua história não são únicas. Milhares, como se descobriu, de outras mulheres groenlandesas foram submetidas à implantação forçada durante uma campanha secreta de implantação forçada destinada a reduzir a população indígena da Groenlândia. Essas pessoas nos dizem que não vão nos deixar comprar a Groenlândia e dar dinheiro para esse povo porque nós vamos destruir a cultura deles. Uau! Eles estavam reduzindo. A redução do número de gravidezes na adolescência e a diminuição dos gastos com assistência social para elas é uma ótima prática. Eles poderiam simplesmente ter recusado a assistência social e dito, não, nós não vamos pagar. Mas eles preferiram fazer desse jeito. Agora essas práticas, que começaram nos anos 60, metade das mulheres que davam à luz estavam registradas. Isso começou a ser verificado há 5 anos, o que causou indignação, proporções assustadoras, como escreve a imprensa livre da Dinamarca, que sabia absolutamente de tudo isso e apoiava. Eu uso a palavra genocídio, disse Hakdam, uma das 2 deputadas da Groenlândia no parlamento da Dinamarca, que afirma que se
seu povo se tornou alvo. Devido à preocupação russa de que o sistema generoso de bem-estar social escandinavo teria que sustentá-las por estarem grávidas, elas acabam engravidando para receber esses benefícios, é o que percebo claramente. Eles acusam a Dinamarca de tentar eliminar a cultura dos Inuitov. Antes da publicação, isso não virou escândalo. Elas não sabiam disso. Bem, não sabiam, ninguém sabia. Metade das garotas colocavam esses, não sei o que é, dispositivos intrauterinos, não sei se eram dispositivos, algo assim era colocado, e ninguém sabia nada sobre isso. Alguns especialistas, conforme citado no artigo, sugerem que a população da Groenlândia, hoje em cerca de 70 mil, poderia ser o dobro se isso não tivesse ocorrido. Agora poderiam viver 150 mil pessoas na Groenlândia. Eu não entendo muito bem o que eles fariam lá, esses 150 mil do que eles viveriam lá e tudo mais. A questão não é essa, mas sim que eles nos acusam de coçar o nariz, sendo que fazem o mesmo. A campanha de esterilização começou após o governo dinamarquês recusar, em 1953, a proposta dos Estados Unidos da América de comprar a ilha estratégica. Assim que os Estados Unidos da América disseram vamos pagar para todo mundo, decidiram por que pagar para tanta gente? Iam receber dinheiro dos Estados Unidos da América e repassar parte aos groenlandeses. Ah, interessante, disseram. Diminuindo o número de groenlandeses, o que eles fizeram? Primeiro, elevaram a Groenlândia a condado e depois iniciaram uma política de redução populacional. O que isso significa? É o mesmo que os russos faziam ao mandar pessoas para a Ucrânia ou para o Cazaquistão. Sim, isso envolveu o reassentamento forçado de inuites e iacutos para cidades e o fechamento de aldeias de caça isoladas. Deus me livre se eles começarem a se multiplicar muito lá. Não vamos notar nem conseguir pegá-los a tempo por qualquer motivo, sei lá, pelo nariz. As crianças eram tiradas dos pais à força, simplesmente tiravam as crianças dos pais à força. Pensávamos que só os últimos faziam isso. Primeiro suspeitamos dos hitleristas, depois achamos que era o Putin. Sim, na Ucrânia acontece que a Dinamarca até 2018 tirava crianças dos pais à força. Elas eram levadas, muitas nunca mais viam suas famílias após serem realocadas, iam para lares adotivos e nem sabiam que eram iacutes. Ou seja, 20 mil ucranianos foram levados para a Rússia para reassentamento. Sim, eles agiram como a União Europeia, mas os russos são tão europeus quanto os dinamarqueses. Uma das mulheres relatou que aos 9 anos foi morar por 3 meses com uma família dinamarquesa que a repreendia por escrever em sua língua materna. Sinceramente, eu não sabia. Os iacutos provavelmente têm sua própria língua. Na escola local, zombavam dela, chamando-a de burra, groenlandesa, iacuta, inuit, algo assim. Outra pessoa recorda que, aos 5 anos, foi obrigada a cursar os 3 primeiros anos escolares em dinamarquês, mesmo nunca tendo falado o idioma em casa. Assim como Putin, que veio da Geórgia sem saber russo e escrevia em Petersburgo, vocês sabem disso. Espero que os supostos pais dele não sejam de fato seus pais. Ele nasceu 2 anos antes do que diz a biografia oficial, mas isso é o principal. Ele chegou da Geórgia, com 6 anos estudou o idioma até os 8 e depois mudaram seu documento. Mas não estamos falando do Putin. As medidas radicais causaram forte aumento nos suicídios e por um período a Dinamarca liderou esse índice. Por que as mulheres da Groenlândia tiravam a própria vida? No entanto, a danização trouxe resultados positivos para ela. Entre os inuites da Groenlândia, a mortalidade caiu e a natalidade subiu. Ou seja, hospitais e outras coisas foram construídos lá, mas agora, em vez de inuites ou iacutos nascerem na Groenlândia, eram dinamarqueses que foram reassentados para lá. Eles se reproduziam mais lá, enquanto dispositivos impediam isso entre os inuites. Em meados dos anos 60, a Groenlândia tinha a maior taxa de natalidade do mundo e 1/3 das crianças nascia fora do casamento. Que interessante, não é mesmo? Quando os socialistas assumem o poder, as famílias se desfazem, pois pagam bem para quem tem filhos sem ter com quem deixar. As autoridades dinamarquesas lançaram uma campanha de planejamento familiar em 1967. As meninas eram enviadas ao médico para um exame e impedidas.
Com isso mesmo, acho que se chama IUD. Muitas vezes faziam isso sem o consentimento delas, está escrito lá. E eu vou te dizer assim, na verdade, sem o consentimento delas ou sem a aprovação dos pais. Além disso, faziam grandes modificações nelas, ou seja, destinadas a mulheres adultas que já tinham filhos. Ao comprar em grandes quantidades, esses eram os mais baratos. A pesquisa descartou o uso de comprimidos, alegando que os groenlandeses não seriam confiáveis para tomá-los, pois a falta de escuridão no verão e o acampamento em áreas de pesca dificultam seu uso. À noite, sem ter o que fazer e estando claro, eles fazem outras coisas. Hedwig Fredriksson, isso significa que ele foi escolhido. Ela tinha 14 anos, era uma virgem ingênua, de uma vila tradicional. Estava em um internato a 60 milhas de casa, quando a diretora mandou uma dúzia de meninas do dormitório dela para o hospital. Ela se lembrou. Enquanto eu sentava e esperava, as outras meninas choravam quando saíam. Eu fiquei muito assustada, mas não consigo lembrar de nada além das lágrimas por causa do trauma, embora me lembre da dor. Após colocarem um aparelho em mim, ela se sentiu violada, como se tivesse sido estuprada. Eu senti vergonha, nem contei para minha mãe, e quando fiquei menstruada doeu muito. Essas coisas e outras mais, melhor não entrar em detalhes. As complicações surgiam, incluindo sangramento intenso, dor crônica, infecções, infertilidade. Ninguém cuidava disso. Então, quanto tempo? Essa tal de Hedwig já tem 63 anos. Agora, depois de 10 anos, ela ainda tinha aquele negócio. Ela teve mais sorte, pois conseguiu ter filhos, descobrindo depois de 10 anos que tinha esse dispositivo. Muitas meninas nunca puderam ter filhos, disse ela. Em 1970, 3 anos após o começo da campanha de esterilização forçada, os alemães repetiam o mesmo. No último ano de dados oficiais, metade das mulheres de 15 a 45 anos na Groenlândia passou por isso. Veja novamente. Acho que isso é um dispositivo intrauterino em russo, por algum motivo eles chamam de VMS, mas não tenho certeza se esse é o nome correto. Susana Tebasen, do Serviço Penitenciário, disse ficar triste ao pensar em quantas crianças poderiam ter nascido na Groenlândia. Eles colocaram esses dispositivos 2 vezes, não sei, são bobinas. Ela disse que a primeira foi aos 15 anos, então o médico colocou algo, mencionou uma espiral de 8 litros 5. Ela teve infecção nos ovários e útero e, 1 ano após o parto, também em segredo, colocaram outra coisa. Veja quantos médicos estavam envolvidos nessa operação secreta, quantas enfermeiras participaram, quantas pessoas sabiam o que estavam fazendo e sabiam que era secreto, escondido e que não podiam contar para ninguém. Isso era feito para que esses iacutos não tivessem filhos e a ilha se tornasse dinamarquesa, algo muito simples. Ou seja, o dispositivo intrauterino? Nas estações de correio aquáticas, mulheres davam à luz ou abortavam sem discussão. Havia a opinião de que era melhor dar às jovens a oportunidade de seguir com o dispositivo intrauterino, ou seja, avançar para o dispositivo intrauterino do que dar a elas a escolha. Na Dinamarca pensavam que o médico sabia mais. Agora acreditam que o Obersturmbannführer também sabe. Então, havia 4 internatos para meninas da Groenlândia, para onde elas eram levadas e mais ninguém era levado para lá. Os médicos lá não eram necessariamente iacutos, não sei se havia iacutos médicos, eram inuites. Eles podiam entrar na sala, apontar e tirar uma menina, fazendo isso de repente. Agora, então, a campanha continuou. Bem, em algum lugar até 1975, como se tivesse acabado. Descobriu-se recentemente que muitos médicos continuaram essa prática por décadas. Quem lhes dizia? O que lhes dizia? Não havia pesquisas sendo feitas, porque os médicos precisavam fazer isso secretamente por conta própria. Nós também não sabemos quem enviava para eles, isso custa dinheiro. Então, pelo que sabemos, o último dispositivo intrauterino foi colocado em 2018. Essa mulher sofreu dores terríveis durante 1 ano inteiro, até que no final descobriram que esse dispositivo perfurou o útero dela. Mulheres relataram acordar após cirurgias com implantes contraceptivos inseridos sem permissão e disseram que enfermeiras dinamarquesas aplicavam métodos contraceptivos à força.
Frequentemente, ao irem a exames ginecológicos e consultas, a situação era ocultada. Até que Naya Libert começou a lembrar do passado enquanto estudava para ser hematologista. Ela coletou relatos de vítimas de esterilização forçada nas redes, mas só no ano passado percebeu a real dimensão do problema. Após o podcast de uma grande emissora dinamarquesa causar protestos, o governo iniciou uma investigação. Diziam que nada disso ocorreu, era só prevenção de gravidez, por vários motivos. Bem, em geral, isso é profundamente trágico e é extremamente importante que investiguemos essa questão cuidadosamente, disse a ministra do Interior e da Saúde da Dinamarca, Sophie Løhde. Não sabia absolutamente nada. A primeira-ministra e a ministra da Saúde são mulheres. Elas sabem que o útero é a parte mais sagrada do nosso corpo, pois é ele que dá vida à próxima geração, disse uma das vítimas. Takaya Libert. Os dinamarqueses rapidamente compraram sua sociedade de bem-estar social. De repente surgiram prédios de apartamentos. E apartamentos, dizem os inuites. Nunca tínhamos visto isso antes. Eles nos julgavam por nosso modo de vida e por não sermos modernos, pois tínhamos nossas próprias comunidades e valores, disse ela. Qual a relação deles com nosso modo de vida e que diversificação cultural é essa? Eles nos matavam só porque tínhamos uma cultura diferente. Eles queriam nos transformar em outras pessoas. Achei que era só minha lição, disse Libert, mas logo entendi por que tantas mulheres sem filhos estavam aqui. E aí entrou Arnak, aquela que foi abusada pelo chefe quando era adolescente, enquanto trabalhava em uma loja local. Após anos lutando contra a depressão e fazendo terapia, hoje ela é feliz no casamento, tem uma filha adotiva de 2 anos e estuda teologia para ser pastora. No entanto, depois que ela contou sua história, ela conversou sobre isso com a mãe, que confessou: "Eu também fui vítima da empresa após uma cirurgia de aborto espontâneo. Ainda sinto raiva dos dinamarqueses", disse a Inuit Arnak. "Todos os dias", diz ela, "eu me lembro disso. Os dinamarqueses não queriam muitos groenlandeses e fizeram isso conosco. Senhores, novamente, estas pessoas afirmam que nossa proposta de pagar aos inuites pelo que lhes é de direito é de fato um direito deles. Eles podem votar pela independência, mudar da Dinamarca para os Estados Unidos da América e decidir o que quiserem. Vender a ilha para a China? Nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas mesmo assim eles podem. Então, nem os inuites nem os iacutos viram a apresentação dos dinamarqueses. Eles argumentam com fervor que os americanos estão tentando tomar essa ilha, destruir a população local, que eles mesmos vinham destruindo silenciosamente e cuidadosamente por muitos anos. Incríveis amantes da verdade e simplesmente pessoas encantadoras, você não acha? Dinamarqueses, em uma palavra. E outros suecos, até logo.